Boa tarde, cidadão. Está no ar na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Opiniões enlatadas e distribuídas em escala industrial colocam todos contra todos no Brasil. Depois da idade da pedra e da descoberta do fogo, da máquina a vapor, da eletricidade, das últimas 3 revoluções industriais e da era da informação, chegamos à era da inteligência artificial. Essa do tipo que pode ser aplicada às coisas e às pessoas, através dos modernos celulares e redes e mídias sociais, principalmente Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Máquinas inteligentes estão computando o perfil psicológico de cada um de nós. A lógica antiga da indústria de produção de produtos iguais em escala está sendo agora aplicada à formação de opinião coletiva como se fosse a formação de um produto. Opiniões sobre diversos temas são pensadas, produzidas e empacotadas para depois serem distribuídas em escala industrial de acordo com o perfil psicológico de cada um e com a velocidade nunca antes vista na história do mundo. Chegam na palma da mão de cada um de nós através dos celulares. O detalhe perigoso é que essas opiniões fabricadas sobre política ou qualquer outro assunto já vêm viciadas e com a intenção principal de focar em temas polêmicos que dividem as pessoas e as nações. Como resultado disso tudo, formam-se bolhas, grupos de pessoas que pensam iguais sobre um determinado assunto e o processo acontece de tal maneira que um grupo que pensa de um jeito não consegue mais conversar com o outro que pensa diferente. Se você prestar atenção, vai notar que quando você tentar conversar com pessoas no norte ou no sul do Brasil, do país, sobre qualquer assunto, sobre política, por exemplo, vai sempre ouvir os mesmos argumentos e opiniões contrárias ou favoráveis. Com os discursos uniformizados e as pessoas trancadas dentro de bolhas, o diálogo é interrompido ou torna-se impossível, porque as pessoas não conseguem mais se ouvir. Está se criando, em grande escala industrial, pessoas enfurecidas que, dominando ou decorando discursos de ódio, atacam seus opositores ou os que pensam diferente delas. Isso está interferindo diretamente no nosso discernimento e na nossa liberdade e forma de pensar, de escolher, de agir e decidir, inclusive o voto. Está provocando mudanças em nosso comportamento e influenciando em nossos gostos e hábitos, pois nos conhecem emocionalmente. Um dos marqueteiros que usa essa ferramenta, criada pela Cambridge Analytics, é Steve Bannon, que tem aplicado o mesmo método pelo mundo inteiro. Na campanha, por exemplo, de Trump nos Estados Unidos, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, nas Filipinas, na Argentina, no Brasil, com o estilo que levou o Bolsonaro ao poder e ajuda a mantê-lo, como em vários outros países. As características são sempre as mesmas. Presta atenção, campanhas que acirram a divisão do povo, usando notícias falsas, pondo em dúvida fatos históricos, chocando as pessoas, gerando medo, discriminação, preconceito contra as diferentes formas de se viver em sociedade, inclusive usando o nome de Deus em vão. Atacando a imprensa, fazendo piada com o meio ambiente e com os índios, aonde eles ainda existem, defendendo inclusive a tortura, a ditadura, a antipolítica e engajando as pessoas no combate a males inimigos que são fabricados e colocando assim todos contra todos dentro da mesma nação que, distraída e ocupada com toda essa confusão, não dá conta de seu patrimônio que está sendo vendido e os seus principais direitos sociais estão evaporando. Como infeliz exemplo disso, quero aqui repudiar a exumação cruel com requintes de desumanidade com a qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, tratou o caso de Santa Cruz, pai do presidente nacional da OAB, assassinado nos porões da ditadura de maneira violenta e cruel. Este comportamento não é de humano, nem eu posso chamar de animal, para não ofender os animais. Na verdade, é um comportamento de verme,
Verme que deveria ter sido banido desde o dia do impeachment, quando elogiou a memória de um conhecido torturador. Esse tipo de comportamento jamais pode ser naturalizado ou tido como normal. É triste, é muito triste que para manter vivos e perfilados politicamente alguns apoiadores radicais e tentar manter a polarização, que é o que mantém vivo politicamente, ele se utilize desses recursos baixos. Isso é grave no modo como faz e na consequência, pois Bolsonaro é um líder não só de uma nação, mas do seu grupo político. E o comportamento de um líder influencia e serve de espelho para o comportamento dos seus seguidores. O papel do presidente da República é para ser o papel de pacificar, unir a nação e não de dividir. A idade da pedra já passou, mas ainda tem gente querendo voltar às cavernas. A nossa democracia tem vivido tempos difíceis e só com vigilância, luta, denúncia e persistência farão com que um dia, em breve, essa página sombria seja virada na história do nosso Brasil. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.